Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Marcos, capítulo 12 de Marcos. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar. Edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. Uma grande vinha cercada com a vala, criou-se nela um lagar, que é um local onde se espreme sucos de fruta, e criou uma torre para servir de observação. De longe você pode avistar ao longe quando você está sobre a torre. E ele parte para fora da terra depois de alugá-la para alguém. Aí é de estranhar que uma pessoa cria tantas benfeitorias, aluga e vai embora. Bom, se você aluga, você está recebendo dinheiro sem você depender da sua vigilância, do seu esforço, então você pode viajar. Você deixou ela na mão de alguém que você possa confiar, que vai fazer produzir, que vai conservar a sua propriedade, você fez um contrato. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores o fruto da vinha. Um tempo depois, ele pede alguns servos que vão lá receber os frutos do aquele aluguel daquela vinha. Mas estes apoderaram-se dele e feriram e o mandaram embora vazio. Então as pessoas que arrendaram o terreno resolveram tomar posse do terreno. Quando ele manda, então, ali seus servidores, eles os batem, os ferem e resolvem tomar posse do terreno e manda eles embora vazio. Não vai te pagar, não vamos te pagar nada. E tornou a enviar-lhes outros servos. E eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. A falta de bom senso em quem alugou o terreno, achando que iria tomar posse de alguma coisa que lhe havia sido alugado e não vendido, então eles tinham que prestar contas, demonstrando uma falta de bom senso, uma falta de responsabilidade e uma falta de senso crítico. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, os quais uns feriram e outros mataram. Então, todas as vezes que o dono daquela propriedade mandava algum servo, ou eles o feriam, ou eles o matavam. Mas pagar mesmo as suas contas não queriam. Tendo ele, pois, ainda um filho, seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro e dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. A mente mesquinha e egoísta das pessoas começa a tomar determinados raciocínios para se apoderar daquilo que não lhe pertence da forma mais mesquinha, mais atroz possível. O sentimento cristão mostra-nos que nesse momento nós devemos procurar, então, desenvolver o sentimento de respeito, entender que nós estamos aqui, não na terra que é nossa, estamos aqui porque é um empréstimo, e tudo que nós temos é um empréstimo, nós temos que prestar contas a Deus. Se você quer ter suas posses e ficar com elas, desfrutar delas, esquecendo que os outros também precisam de algumas das suas, pelo menos das suas migalhas, mas que você saiba fazer as suas posses produzirem para beneficiar o outro. Caso contrário, você receberá aquilo que lhe for justo, ou seja, nada. É necessário, então, começarmos a repensar nossas atitudes, repensar nossas ações, rever a forma com que temos agido, rever a forma com que temos tomado as nossas devidas posições, as nossas devidas posturas frente a cada uma das situações que nos é colocada. Aqui, Jesus se referia, certamente, aos profetas que vieram tentando anunciar o reino de Deus, tentando preparar o terreno, e nem todos foram bem aceitos, nem todos foram ouvidos, nem todos foram bem recebidos por aquela comunidade. Mas, quando vem o Filho do Homem, então eles pensam, se a gente o matar, a gente herda tudo para nós. Um pensamento reducionista, simplista,
que leva muitas pessoas a se complicarem ao longo das suas existências, se complicarem ao longo de suas vidas. E, agarrando, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Então Jesus estava mostrando para eles: vocês tiveram a oportunidade de colocar em prática todo o ensinamento que eu dei para vocês, levar esses ensinamentos para o mundo, conquistar o mundo com amor, conquistar com sabedoria, com boa gerência das riquezas, mas não. Tentaram roubar tudo para si, ficar com tudo para si. E agora, o Senhor então manda um grande exército para destruí-los. Porque a partir do momento que eles crucificam Jesus, passado um tempo, de tanto provocar em Roma, Roma vai e destrói Jerusalém. Nós temos que procurar entender. Nós temos que procurar compreender a mensagem do Cristo. E agora vem a seguinte pergunta. A estrutura social judaica permaneceu no mundo ainda viva, mesmo não tendo um país. Mas vocês estão entendendo a colocação do Cristo para seguir o caminho evolutivo do aperfeiçoamento, do aprimoramento? Ou terão que ser exilados mais uma vez? Mais uma vez exilados para planos inferiores, onde terão de recomeçar todo um processo evolutivo. A questão que nos bate à porta agora é: como eu devo agir? De que forma eu devo procurar interagir com as regras das leis divinas para que eu seja melhor, para que eu edifique algo melhor ao longo da minha caminhada? Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. E a partir daquele momento, os edificadores do reino seriam os judeus, eles rejeitaram. E a pedra que ia ser tomada por outras pessoas para ser a cabeça da esquina, da fortaleza da construção, seria Roma. Criou-se então uma outra denominação religiosa, criou-se então todo um outro histórico para evangelizar as pessoas, evangelizar o mundo. E mesmo assim, Jesus teve muito trabalho, seus mensageiros do bem e do amor tiveram muito trabalho para conseguir vencer tanta iniquidade como tinha naquela época. Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando, foram-se. Sabiam que a parábola era para eles. Sabiam que ele estava sendo esclarecedor para as massas, para o povo. E também um outro detalhe, já que aquela casta social dominante se avorou no orgulho e na vaidade e deixou de praticar o evangelho, o povo, a massa, iria surgir entre eles um líder para edificar o evangelho, para edificar dali para frente os ensinamentos sagrados. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E aí começam a jogar os verdes para ver se colhe o maduro, mas com Jesus a coisa era mais difícil. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. Aí começam com uma frase que todo interlocutor queria ouvir. Olha, você sabe toda a verdade, você sabe tudo que você está falando, você domina os seus assuntos. E pode saber que lá vem a bomba, que lá vem a informação que eles queriam. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? E nesse momento, Jesus faz a sua reflexão. Olha naqueles olhos afoitos para uma resposta atravessada de Jesus, mas Jesus sabia perfeitamente com quem ele estava lidando. E é exatamente por isso que ele dá uma resposta sublime. Então ele
conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. A visão e a pergunta que eles não esperavam. Jesus já sabia que aquela pergunta era tentadora, porque se dissesse que era lícito pagar, ele estava contrariando o povo que não gostava de pagar. Se ele dissesse que não era lícito pagar, ele contrariava César porque tinha que pagar. E Jesus sempre tinha a saída mais perfeita para que eles não conseguissem entender ou ficassem sem resposta. Eles lhe a trouxeram e disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. Então, aquela carinha que vem na moeda, da onde? Quem é o dono? Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Deveria-se, então, as pessoas tomarem consciência, e todos nós temos que tomar essa consciência, que o que nós temos, uma parte é do César, ou seja, para a gente viver aqui no mundo, parte dos homens, e uma parte de Deus, aquela que você deve fazer a caridade, aquela que você deve fazer o bem. Que lá em Israel era o dízimo para a igreja, para que os sacerdotes continuassem a sua vida e a sua estrutura, e também como eles que gerenciavam o Estado, era a forma de arrecadar os impostos para gerenciar o Estado. Aquilo que você achasse no dever de dar a Deus, você desse na medida do possível, daquilo que você pode, e dá a César aquilo que ele te pede, aquilo que ele te cobra, porque se você não pagar os impostos para César, tem consequências. Então, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximando-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém, e deixasse mulher, e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Então, a pessoa casou, não tinha filho, o irmão poderia tomar aquela mulher e dar prosseguimento para que não ficasse aquela mulher sem reproduzir, sem procriar. Ela tinha que ter filhos naquela época. Se você não tivesse muitos filhos, como morria muita gente jovem, a população minguava, que eles precisavam de mais filhos e mais filhos para o trabalho braçal, que todo trabalho era braçal, e para as guerras. E a pergunta é feita a Jesus. Primeiro ele faz a afirmação que Moisés manda que o irmão fique com a cunhada, se ela não tiver filho, para que ela possa ter mais filhos. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu, sem deixar descendência. E o segundo também tomou e morreu, e nem esse deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Isso são os saduceus contando a história para Jesus, que eram 7 irmãos, e o primeiro casa, morre sem ter filho, o segundo casa, morre sem ter filho, e assim vai, até que o sexto casa com ela e morre. Aliás, o sexto irmão, né? O sétimo da família. E a mulher, depois disso tudo, ela morre. Essa é a chamada viúva negra. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Se os 7 irmãos, cada um passou um tempo casado com essa mulher, ao chegar no plano espiritual, na hora que eles despertarem no plano espiritual, quem será o esposo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Ele já dá uma chave de novo nos saduceus. Já que vocês estão me trazendo essa questão, procura nas Escrituras, procura no poder de Deus.
Por que vem perguntar para mim? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. No mundo espiritual, não devemos ter apego. No mundo espiritual, devemos saber viver como irmãos. Ele não poderia falar de uma forma mais clara e ele deixou para que nós pudéssemos entender. E hoje, no mundo onde existe tantos divórcios, tanto recasar, como nós devemos nos portar nessas situações? É importante fortalecermos-nos moralmente para sabermos conviver bem aqui, desenvolvermos bem o nosso caráter aqui e saber, porque é assim que nós vamos aprender e saber viver no mundo espiritual. E, acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. E para entendermos isso aqui, nós temos que entender que Jesus está falando para nós das possibilidades espirituais, da vida no mundo espiritual. E a vida no mundo espiritual, ela deve ser respeitada segundo os planos da justiça divina, segundo os planos que nós temos para vivenciar o nosso processo evolutivo, respeitando sempre aos nossos irmãos. A principal lição que Jesus estava mostrando para eles é que a vida é uma grande continuidade. E que, esse dia da ressurreição, ou a partir do momento que o espírito toma consciência no mundo espiritual, ele deve procurar viver como espírito. E vivendo como espírito, ele tem que saber respeitar as regras que ali estão. Aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinham respondido bem, perguntou-lhe: qual o primeiro de todos os mandamentos? Já que ele sabia responder dentro do Evangelho, ele conhecia todo o Evangelho de cor salteado, então, e principalmente sabia explicar, ele pergunta qual o maior e primeiro de todos os mandamentos. Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é estes: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E ali, ele querendo dar a sua resposta dentro do que os judeus que estavam ali perto dele, os saduceus, precisavam, ele já deu, mostrando também para eles que gostavam de entender nas entrelinhas, que ele era o Senhor de toda a situação. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Diante de uma resposta tão clara, tão objetiva, mostrando para aqueles homens que eles deveriam aprender a amar a Deus acima de tudo, respeitar as regras divinas, respeitar e agir com respeito e bondade em todas aquelas situações, logicamente que, por um lado, eles entenderam a lição, por outro lado, eles ficaram incomodados, porque Jesus sabia dar a resposta em todos os momentos e encaixar a resposta para que as pessoas meditassem sobre o que ele estava falando. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que é amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, e de toda a alma, de todas as forças e amor. O próximo, como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. A partir do momento ele repete
tudo que Jesus falou, e coloca que o maior de qualquer sacrifício é você ter amor pelo próximo. O grande sacrifício que nós temos que fazer a Deus é amar a todos indistintamente. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não está longe o reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. E mostrando para aquelas pessoas: o reino de Deus está mais próximo do que vocês imaginam. Basta fazerem uma boa reformulação de conceitos, uma boa reforma íntima. E falando Jesus, dizia ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escapelo de teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão ouvia de boa vontade. Jesus sabia trazer a colocação e mostrar que ele estava no comando, ele estava na condição de supervisionar, na condição daquele Filho de Deus que veio ao mundo para ensinar o caminho do amor e que todos nós deveríamos procurar segui-lo como fonte de redenção, como fonte de inspiração para nosso crescimento espiritual. Pois, se Davi lhe chama Senhor, como é logo seu filho? Ou seja, o Cristo não poderia ser filho de Davi, porque ele chamava-o de Senhor. Então eles mesmos estavam estudando as letras do Evangelho, mas não estavam entendendo o Evangelho. E a multidão, percebendo que Jesus estava trazendo novos ângulos de visão, novas percepções do Evangelho, ficou entusiasmada. Porque a multidão quer receber informações novas, ensinamentos novos. E, ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias. As pessoas que querem parecer puritana, aquelas pessoas que querem se parecer aquilo que não é, que dão as demonstrações acima daquilo que eles realmente são, e gostam sempre de estar em primeiro lugar, de sempre estar em destaque. Tome cuidado. Que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais graves condenação. Então os escribas, conhecedores da lei, estudavam a lei, entendiam a lei mais do que as pessoas, mas gostavam de tirar grandes vantagens da lei. E as vantagens que eles procuravam tirar eram das mais variadas. O tempo todo eles queriam levar e tomar atitudes que os trouxessem algum tipo de vantagem. E ficar na casa das viúvas, ir para lá, ficar a pretexto de longas orações, comendo, bebendo e talvez até tentando outras coisas. Então eram pessoas que não tinham ética, que não tinham caráter. E Jesus alerta para o cuidado que devemos ter dessas pessoas. E estando Jesus sentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Então essa arca do tesouro, onde jogava-se o dinheiro, as dádivas que queriam levar para o templo, quanto mais rico, mais moedinhas eles juntavam, moedas de menor valor, mas em grande quantidade, para fazer grande barulho na hora de colocar dentro daquela arca, daquele recipiente, que era feito já de propósito para que, quando as pessoas colocassem a moeda, fizesse barulho para perceber ela caindo lá dentro. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 reais. Aquela
vamos dizer no dinheiro de hoje, 2 moedas de 10 centavos. Mas era o que ela tinha. Era a única coisa que ela tinha. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. E aí o valor para Jesus era diferente. E ele gostava de ficar ali observando as pessoas, observando aqueles corações cheios de orgulho e de vaidade para colocar muitas moedas. E também aqueles abnegados corações que vinham trazendo da sua economia para poder colaborar na obra de Deus. Porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo que tinha, todo o seu sustento. Ela fez uma longa viagem para ir lá levar aquelas moedas, que era o sonho da vida dela, ir a Jerusalém e deixar uma dádiva para Deus. Ela deu com amor, com responsabilidade e principalmente com muita renúncia. Como nós temos oferecido ao Senhor os nossos trabalhos, as nossas oportunidades. Temos realmente procurado fazer o melhor? Temos realmente procurado fazer com todas as forças da nossa alma aquilo que deveríamos e devemos fazer? Façamos uma autoanálise e cheguemos à conclusão de onde nós estamos nos enquadrando. Naqueles que fazem muito barulho ou naqueles que dão até mesmo no seu necessário. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça e nos dê força para discernirmos os caminhos que tomamos pela vida, para devermos seguir sempre os caminhos do Cristo, os caminhos do amor, os caminhos da fraternidade.